O Wellington Cristo, o preguinho. Foi ensinado pela música, e não o contrário. Com 5 anos de idade, surpreendeu toda a família ao tocar o violão que furtivamente apareceu à sua frente. A música o escolheu. A partir daí, os instrumentos foram sendo apresentados a ele como uma brisa que nos visita num belo fim de tarde. Naturalmente, se tornou um multi-instrumentista de cordas, de sopro e de teclado. Mas foi somente nos saudosos festivais Roda Viva dos anos 80, 90 e 2000, realizados no bairro Bom Jardim, em Ipatinga, que o time do Preguinho se viu fascinado pelo mundo da arte. Ao assistir um desfile de talentos regionais e astros como Zé Geraldo, 14 Bis, Sagrado Coração da Terra, teve a certeza de que sua vida, dali em diante, seria em cima de um palco. Também nos bares da vida e no trabalho de arranjador de estúdios, sua fama de maestro se espalhou rapidamente. O reconhecimento de seu talento musical é tão expressivo a ponto de ninguém menos que o grande Paulinho Pedra Azul ter sido seduzido por sua obra e o convidado para compor juntos. Basta ouvir as elaboradas harmonias, as doces e suaves melodias compostas por Preguinho para saber que a sua música facilmente extrapola as fronteiras do Vale do Aço e ganha público em todo o Brasil. Sejam todos muito bem-vindos ao Contra Regra e hoje eu converso com o Wellington Cristo, o Preguinho. Preguinho, muito bem-vindo ao Contra Regra, agradeço demais a sua presença. Eu que agradeço, muito honrado, muito grato por estar aqui. Que bom. Queria que você contasse pra gente como que você foi parar nesse universo da música. Então, tudo começou assim, quando eu era bem bebê, né? Fui adotado pelos meus avós. E meu avô era policial militar na época do regime militar e toda a família muito religiosa, assim, pentecostal, e eles me levavam muito na igreja, né? Aí eu tinha um irmão que ele tocava na igreja e eu aproveitava os momentos que ele ia trabalhar para invadir o quarto dele secretamente, né? 5 anos de idade. Aí eu pegava na guitarra dele, como não tinha uma caixa para ligar, eu encostava minha cabeça no corpo da guitarra para sentir o som, né? E ali eu ia desvendando os acordes, né? Sozinho, né? Já tinha facilidade porque a família cantava muito e tal, aquela coisa. E eu já sacava essa questão da primeira e da segunda voz, e eu tentava transferir isso para a guitarra. Isso tudo foi em secreto durante muito tempo, né? Em segredo, e meu pessoal não sabia. Quando eles foram saber, meu irmão chegou com um violão acústico, que eu peguei no violão, que eu toquei, aí minha mãe ficou, minha avó mãe, né? Ficou impressionada, ela ficou, né? Todo mundo ficou impressionado, menino de 5 anos de idade, pegando um ré, um lá, sozinho, um dó. Até que na minha idade de 13 anos, a minha avó mãe, minha avó Raile, ela resolveu me matricular na Guarda Mirim, que ela ficou sabendo que tinha um projeto de música. Na verdade, ela não sabia do projeto de música, porque o marido dela era militar, ela queria que eu seguisse a carreira de militar. Mas mal ela sabia que lá tinha um projeto de música. E o Tenente Então, Oswaldo, quando você foi matriculado na Tenente Oswaldo, foi para ser militar? Para ser militar, Guarda Mirim, isso. Aí eu também saí de casa ciente disso. Quando eu cheguei lá, que eu vi uma banda, todo mundo ensaiando, eu pirei com aquele universo, né? Todo mundo num canto, tocando um instrumento de sopro. Aquilo foi uma fantasia para mim. Aí o Tenente Oswaldo me levou numa sala, fez um teste vocacional, ele faz com todo mundo que entra lá. Ele fez um teste vocacional, ele viu que eu tinha dom para música. Ele falou assim, ó, você vai para a banda. Aí minha mãe brigou com ele, não, eu não quero ele na banda, eu quero ele na Guarda Mirim. Aí ficou os dois se debatendo. O Tenente Oswaldo falou assim, tá bom, eu vou colocar ele nos dois então. Aí eu fiquei um bom tempo, eu e mais alguns amigos, na mesma condição, e os pais queriam que fosse só Guarda Mirim, que não mexesse com música. Naquela época a música era muito discriminado, né? E
E a gente que nasceu numa sociedade mais simples, humilde, né, as pessoas tinham dificuldade de enxergar a música como uma coisa, como uma profissão, né, como uma graduação, sei lá, um trabalho. Era muito discriminado, né? Aí os pais da gente não queriam aquilo para a gente. E aí você insistiu ou o tenente insistiu? Eu, na verdade, inclusive, eu tinha 13 anos, eu não podia ingressar por causa da minha idade. Lá entrava com 15. Aí o tenente Oswaldo viu o dom, né, através do teste vocacional, falei, não, eu quero esse menino. Aí ele foi, ele conseguiu uma autorização judicial para eu mudar de horário na escola, estudar à noite. Eu era um menino, criança que estudava à noite, para poder fazer a guarda-mirim. Aí eu era o único lá de 13 anos, eu era franzininho no meio daqueles monte de cavalão, né, gente maiores, adultas. Aí, quase que adultas, né? Aí, eu fui da última formação do Tenente Oswaldo. Sim, deixa eu só te interromper um pouquinho. Você falou assim que você era o único pequenininho no meio daqueles cavalão. É por isso que é preguinho? Não, essa história do preguinho é outra. Foi nessa idade mesmo aí, próximo dos 5 anos, aprendendo a tocar violão. Meu avô, ele tinha fogão a lenha, ele gostava muito de caçar e cozinhar as caças dele lá no fundo do quintal. Então ele comprava muita lenha e eu brincava no meio dessas lenhas. Aí eu pisei num prego industrial, um preguinho assim, mais ou menos desse manequim. Eu tenho a marca no pé até hoje, no meu pé. Eu tenho essa marca até hoje. E ele varou o pé. Aí foi um pesadelo aqui para mim. Eu lembro daquilo até hoje, do terror daquilo. Aí, quando aquilo foi melhorando, meu avô, brincando comigo, ele ficava lembrando do prego. E o preguinho? O preguinho, né? E o preguinho? Aí os meus amigos da escola, que iam me visitar, via meu avô brincando comigo daquele jeito e ficava me chamando de preguinho. E eu comecei a apelar e esse negócio pegou. Preguinho daqui, preguinho dali. Pegou. E, né, mas hoje, antes eu tinha raiva, engraçado, hoje eu tenho um certo carinho. E aí você falou que seu avô morreu quando você tinha 7, aí você sem pai, sem avô, a sua avó... Ela que foi pai e a mãe. Foi um relacionamento complicado entre meu pai biológico e minha mãe biológica, porque os dois casaram, eles eram religiosos, casaram na igreja, na religião. Mas aí, a minha mãe, ela alegava que casou mais para poder ter a liberdade, porque pelo fato do meu avô ser militar, ele era muito duro com as suas filhas, né? E elas não tinham liberdade de expressão, de opinião, enfim, opinião própria, né? Aí ela casou mesmo para sair mesmo. Aí o casamento dos dois não deram certo, a minha mãe foi correr atrás do sonho dela, ela foi para o Rio, foi para Salvador, Espírito Santo, ela rodou, ela foi para vários lugares, ela trabalhou em várias coisas. Aí, ela era artista também? Não. Ela infelizmente, ela não foi para o lado da educação, dos estudos. Ela abandonou, ela foi uma aventureira, assim, ela foi atrás de aventura. E o meu pai biológico até tentou correr atrás da minha guarda, mas brigar com um policial militar naquela época, no regime, né? Então, meu pai não conseguiu. E com 14 anos eu comecei a fazer barzinho também. Eu fui para a noite, foi um músico chamado Badá Ribeiro que me levou para a noite. Comecei a tocar na noite por causa do Badá Ribeiro, no Bom Jardim, no meu bairro. Ele sempre foi um bairro festeiro, festivo. E tinha já o Festival Roda Viva, o Grupo Cultural Roda Viva. E esse pessoal todos serviram assim de exemplo para a gente, de inspiração, né? E muitos deles nem sabem, né? Mas esse povo todo, o pessoal do Grupo Cultural Roda Viva, né, os músicos que De que forma que eles te inspiravam? Porque você falou que o Roda Viva, né, esses músicos te inspiravam aqui? É porque eles faziam eventos, programações assim no bairro, programações culturais assim, exposição de obra de arte,
dança, exposição de livros, literaturas, tudo que envolve a cultura estava ali, culinária, e sempre tinha a feira na época do festival, e aquilo era tão magnífico. Quando eu bati o olho num palco, que eu vi a ornamentação de um palco, eu me encantei com o palco, com as luzes, cenário, a estrutura de som, equipamento de som, telão. Essa coisa me encantou. E aquela sincronia do tocar e ter toda uma equipe por trás, uma pessoa na luz, outra pessoa na mesa de som, o outro, o hold, né, os técnicos, e cada um fazendo a sua coisa, sabe? Aquilo me encantou tanto, eu falei, meu Deus, eu quero isso para mim. Eu não gosto de falar MPB, eu gosto de falar MCB, música criativa brasileira. Sim. Eu sempre gostei de música criativa, aquilo que, sabe... E na sua percepção, né, no seu ânsia dessa música, o que é uma música criativa brasileira? Aquela que me faz parar, assim, nossa, que arranjo, meu Deus, poxa vida, que letra, poxa, que criatividade, como é que o cara fez isso? Essa música poderia ser minha, eu poderia ter feito, por que não é minha? Então, aquela música que toca profundamente, você sabe que aquilo ali foi feito com muita intelectualidade. E você fez música criativa brasileira? Eu tentei, eu tenho vergonha das minhas composições, eu não sei, porque todos os amigos que eu já entrevistei... Por que você tem vergonha das suas composições? Eu não sei, porque todos os amigos que eu já entrevistei, que eu fiz essa pergunta assim, se ele tinha vergonha das coisas dele, todos me responderam que sim. Vergonha das composições, vergonha da própria voz, do timbre. Eu sempre tive. Eu sempre achei minha voz assim, franzininha, né? Eu sempre brinquei com meus amigos, falava essa voz de Xuxa, né? Mas aí depois eu fui estudando sobre música mineira, Clube da Esquina. Aí você vê lá o Beto Guedes com a voz franzininha, o Flávio Venturini, aquela coisa delicada. Então, o negócio não é ter perfil comercial. Aí eu fui entender o que é a música secular, o lado comercial, o que o comércio exige, né, de uma aparência fabricada em um laboratório, produzida, e o que é a música intelectual, aquela didática. E o que tinha nessa música criativa brasileira que você criou, que você colocou ela nesse lugar da música criativa brasileira? O que ela trazia de você? Meu Deus... Jesus, além do sonho, né? Porque faz a gente viajar, faz a gente se sentir grande, né? E outra, a gente conhece Deus através daquela grandeza da vida, né? A gente vê um anjo, sabe, parece que tem uma alma, tem um espírito ali que te mostra uma grandeza da vida, das coisas. Você passa a valorizar tudo, você valoriza tudo à sua volta, você respeita tudo, você respeita Deus. Né? Você chora, aquela coisa mexe com você, né? Então você passa a respeitar a vida. Eu sei que todo mundo tem problemas na vida, mas eu sempre fui uma pessoa que já chorei muito, já tive muitos problemas, muitas dores. Eu senti falta naturalmente, da minha mãe, do meu pai, senti o abandono. E outra, eu sempre fui uma pessoa assim, antissocial. Eu sempre fui aquele menino que brincava sozinho. Eu vivi em cima eu não tinha brinquedo na minha infância, eu brincava com as pedras, eu pegava uma semente de abacate, eu brincava com esses materiais, sabe? E eu vivia sempre isolado. Aí minha mãe, minha avó sempre me chamava atenção, vai brincar, vai para a rua. Então eu passei a ir para a rua mesmo depois que eu fui para Guarda-Mirim. Acho que lá que eu fui perdendo. Sabe, o Tenente Oswaldo foi deixando a gente mais desinibido, né? Mas eu sempre chorei muito, eu sempre fui muito sentimental. Você acha que essa música foi um acalento para você? Foi Foi. Eu ainda não consegui compor a música que eu queria, porque a gente nunca fica satisfeito com a da gente, né? Sim. E E de que vai falar essa música que você queria? Eu sei lá, de uma forma mais, sei lá, usar de arcadismo, usar de uma melodia mais bonita, mais tocante, usar
de harmonia mais complexa. E eu sinto que o meu sentimento merece, é como se fosse um acabamento. Você fez uma casa, você vai colocar o acabamento mais fino que o dinheiro pode comprar. Voltando lá nos 14 anos de idade, porque ali aconteceu tanta coisa, Sim. Né, que a gente vai deixando tanta coisa para trás. Nessa dos 14 anos que o Badar Ribeiro me levou para tocar na noite, aí eu já comecei a fazer meus barzinhos sozinho e compor as músicas para o festival. Falei, um dia eu vou subir naquele palco. Para o Festival Roda Viva. Isso, um dia eu vou subir. Aí eu subi pela primeira vez no festival com uma música chamada Canções Diferentes, Sonhos Iguais. Eu de cara já ganhei um prêmio de segundo lugar e melhor arranjo. Aquilo foi, estava no céu. E de que essa música falava? Canções diferentes, sonhos iguais. Então, ela fala que eu comparava as pessoas com as músicas, com a canção, com a música. Né? Por exemplo, a gente vive essa coisa do preconceito de cor, de raça, né? De religião, de sexualidade, né? Preconceito do modo geral, né? As pessoas sofrem. A música também, eu acompanhei uma guerra do mercado da música secular, é uma guerra com a música criativa, com os críticos da música, quando a televisão, por exemplo, a Rede Globo, que é uma televisão aberta, por exemplo, quando a Rede Globo começou a abrir espaço para a música comercial, aquela música descartável, eu lembro da época que rolou muita crítica, sabe? O povo criticou muito, isso não é música, né? Música boa, estão deixando a música boa, a música de verdade para trás, colocando porcaria para o povo ouvir. Então, eu acompanhei essa guerra, né? Aí eu acho assim... E aí você ganhou o segundo lugar no festival com essa música? Eu comparei a música com pessoas, porque a música também ela sofre discriminação. Sim. Né? Tem até pessoas que gostam, discriminam o sertanejo, tem gente que discrimina o funk, o rap, o hip hop, a música religiosa, a música do candomblé, a música do congado, enfim. Eu acho que tudo é da música, tudo é didática da música. E tudo é de Deus, é do mesmo Criador, Ele que criou tudo. E aí, nesse universo de compor, você compôs várias músicas e, com isso, você fez algumas parcerias. Isso. Eu tive várias parcerias, assim, de amigos, assim, da minha cidade. Depois eu comecei a tocar para fora, viajei para fora, para vários lugares. Morei em Porto Seguro há um bom tempo. Toquei naquela região ali, Arraial da Ajuda, Trancoso, Caraívas, Belmonte, aquela Coro Vermelho, aquele lugar todo ali. Morei ali um tempo com o músico Henri Laviola. Eu fui para tocar um Réveillon com ele e fiquei 1 ano. E eu amei aquele lugar. Né? Trancoso, lá onde a Elba Ramalho ela tem uma residência, né? Sim. A gente ia num barzinho que ela tem lá direto, tomar uma da boa. Então, tipo assim, ali eu compus muito com o Henry. Depois eu passei a fazer parcerias com músicos do meu bairro, com Badar Ribeiro, Simone Sevidani, que ela faleceu, eu tinha um trabalho com a Simone. A Simone, ela era filha de um luthier chamado Senhor Ataliba, que era de Caratinga, depois mudou para o Bom Jardim, e um senhor que eu respeito muito, admiro. Sim. E a Simone, ela faleceu num dia de festival. É uma história inusitada também que eu tenho que contar. Sim. Vários amigos meus morreram no primeiro dia de festival. O Tenente Oswaldo, quando ele faleceu, ele foi convidado para ser jurado do festival. Ele morreu no primeiro dia. A Simone Sevidani morreu no primeiro dia. O Erlon, o rapaz dos bastidores, ele até perguntou se eu conhecia. O Erlon Preguinho, ele também faleceu no primeiro dia do festival, ele ia ser jurado. Renatinho do Express Band, tocava com Ângelo Lopes. Primeiro dia de festival. E, nossa senhora, foram várias pessoas que morreram no primeiro dia de festival. Chegou um ponto que os músicos estavam falando, gente, pelo amor de Deus. Você não ficou com medo de ser não vou participar mais do pra... festival, porque é perigoso acontecer de eu morrer também. Então, aí... E aí, essas parcerias que você estava citando, essas parcerias, você fez parceria com várias pessoas. Elcio Rodrigues, o Davidson Dalma,
o Emerson Rodrigues. Paulinho Pedrazul. Paulinho Pedrazul. Como é que foi isso? O Paulinho Pedrazul, rapaz, eu por intermédio do Vaninho Vieira. Vaninho Vieira é um músico de BH, na verdade ele é de Rio Vermelho, né? E ele mudou para BH, e teve uma trajetória em BH, e ele conheceu o pessoal da música lá, e teve contato com esse pessoal da nata, da música mesmo, da música boa, né? Aí ele mudou para Ipatinga, e por ironia do destino, a gente teve a oportunidade de conhecê-lo, né? Tem uma musicalidade, eu chamo ele de mestre, né? É nosso professor. E o Vaninho tinha um projeto de gravação de CD e me convidou para participar. E, inclusive, o Vaninho gravou uma das minhas músicas. E convidou o Ageu Marques, que Flávio Venturini canta uma música de Ageu Marques, que é Máquina do Tempo, que eu amo. E o Vaninho vai e convida Ageu Marques para cantar uma música minha, do disco dele. E no dia da gravação, Paulinho Pedrazul ia participar do CD, no dia da gravação do Paulinho, eu mandei uma mensagem para o Vaninho, dá um alô no Paulinho aí, pede aí para me dar um alô aí. Sim. O Paulinho, ele não só deu um alô, como ele falou, assim, mais de meia hora, sabe, ele falou da minha vida toda, ele falou que o Vaninho já tinha falado da minha vida para ele, e ele, consequentemente, ele me pediu uma parceria, e eu não acreditei naquilo. Eu lembro que eu fiquei 4 dias sem dormir, para encaixar a letra dele numa melodia. Ah, ele te deu uma letra para você compor uma melodia. Não, na verdade, a primeira que a gente fez, eu mandei a melodia e ele mandou a letra. Aí só que eu tinha o desafio de encaixar a letra na melodia, né? Aí, na segunda composição, já foi o contrário, ele me mandou a letra para mim criar uma melodia. E assim foi, e o Paulinho Pedrazul, ao contrário do que a gente imaginava, porque são os ídolos da infância da gente, né? Poxa vida, eu toquei barzinho com 14 anos, música do Paulinho Pedrazul. Bem te vi andar por um jardim. Eu jamais imaginava que eu achava que havia um pouco de arrogância pela pessoa ter nome, ser famosa, ser respeitada. Que nada, ele troca ideia comigo no telefone, assim, como se fosse uma pessoa, amigo meu de cozinha. Ele gravou várias músicas suas. A gente já tem, eu acho que 6, a gente já vai para a 7ª composição. Só não tem mais porque eu tô relaxado, porque também não quero incomodar ele, eu acharia inconveniente ficar. E ele tem, poxa vida, ele tem parceiros no Brasil inteiro, né? Então, eu acho que a gente tem que agradecer demais a oportunidade que ele já está oferecendo. Eu agradeço demais essa conversa. Passou tão rapidinho, o pessoal avisou ali que nosso tempo já estourou. Agradeço demais. Muito obrigada por você ter aceitado o convite e ter compartilhado a sua história com a gente. Leila, eu que agradeço muito, né? Eu fico acanhado, peço desculpa de alguns amigos que eu esqueci o nome, né? E ficaram muitas histórias para trás. O tempo é muito curto. A gente vai ter outra oportunidade. Precisaria de muito tempo, muitas histórias. Eu te agradeço muito pela presença no Contra a Regra e vocês que estão nos assistindo, eu convido, a seguir o nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações, curtir, compartilhar e até o próximo Contra a Regra.